Bom, então essa aqui é a minha primeira calça, ela sobra muito tecido aqui, fica meio que um fraldão, sabe? Geralmente a gente ajusta aqui por trás, mas não ia resolver esse problema, porque é bem aqui que sobra tecido, então sobra jeans, né, no caso. Então o que eu vou fazer? Vou virar do avesso, e aí a partir aqui, ó, da pontinha do bolso, eu vou marcar reto, né, aqui no meio da perna também vou marcar mais ou menos a metade dessa, que representa a altura, a distância ali da pontinha do bolso, perdão. E aí eu vou descer reto desde lá do bolso, passando por essa metade da perna até lá embaixo. E aí aqui que eu vou fazer? Aqui eu vou sair como se fosse uma pence mesmo, e é nessa altura aqui que sobra tecido. Então aqui vai ser 1 centímetro de pence, porém lá em cima, perto do bolso, vai ser aquele mínimo mesmo, que é para não criar bico, para não dar diferença. Então aqui a gente começa com a pence, e aqui onde sobra mais eu vou dar um dedinho de pence, porque eu também não vou fazer muito justa, tá? Depende do quão justo você quer, porque senão aí sim pode dar defeito, né? Afinal não é normal ter pence nessa região. E aí a gente vem descendo e afunilando. A partir daqui, ela já é um modelo de calça larga. Ó, até aqui ela ajusta. A partir daqui, ela já é larga. Então eu não vou costurar, não vou ajustar muito. Vai ser só um pespontinho ali com mais ou menos 2 milímetros de distância, só para acompanhar a costura. Porque senão realmente vai ficar parecendo pence, e não é essa a ideia. Porque, como eu já falei, não é normal ter uma pence aqui. Então a gente vai criar como se fosse um recorte. Um recorte nessa parte traseira, ó. Então só aqui tem 1 centímetro. O resto vai ser tudo uma costura simples, só para dar a impressão de que é um recorte e que faz parte do modelo original da calça. Entendeu? Porque se a gente fizer aqui, ó, só, vou desenhar mais ou menos como é que eu vou costurar essa pence. Se a gente costurar só aqui, aí realmente não faz sentido, vai ficar muito estranho. Então por isso que a gente precisa costurar até lá embaixo, que é para dar a impressão de que faz parte do modelo dessa calça. Uma calça com vinco, uma calça com recorte. E aí agora é só descer inteira. Olha só, costurei. Reparem que aqui na pontinha do bolso tá bem pequenininho mesmo, bem estreito. Olha só, não criou bico nenhum. E olha como ela ficou super discreta. E agora é só passar, eu vou vestir pra vocês antes, tal, mas aí depois é só você passar no ferro bem direitinho que ela vai ficar bem batidinha. E eu adorei o caimento novo que deu no corpo. Bom, então essa aqui é a calça nova. Olha só, ela aqui tá muito grande em mim, e aí aqui acaba sobrando muito. E essa aqui é a calça antiga, que tá meio surradinha. No vídeo não aparece tanto, mas pessoalmente tá. Olha a diferença, elas são do mesmo modelo e mesmo tamanho. Mas como são aqueles moletom baratinho de loja de departamento, olha só como fica de uma produção para outra, dá uma baita diferença. Então vou virar as duas do avesso e vou encaixar aqui, ó, uma perna dentro da outra, tá vendo? Porque assim a gente tem a dobra exata da frente e a dobra exata da parte de trás. E aí eu posiciono bem, eu vou começar ali com a parte de trás. Posiciono bem o elástico. Depois que eu posicionei bem certinho, estiquei a lateral, costura lateral, eu venho com o giz de tecido, ó, eu vou acertando inclusive lá embaixo. E vou riscar toda essa sobra, toda a diferença. E aí eu viro e faço a mesma coisa com a parte da frente. Encaixo ali, né, a frente com a frente. E risco toda a diferença. Agora aqui eu só reforço, tô reforçando o giz, tanto de um lado como de outro. Olha a diferença na parte de trás. Dá mais ou menos uns 3 centímetros. E agora eu vou colocar o alfinete na marcação inteira. Que é para poder virar e riscar do outro lado, tendo ali direitinho, né? Tendo a medida certinha.
Ou você pode virar e simplesmente encaixar um papel carbono ali por dentro e também carretilhar. Eu desse jeito, como eu ainda mantive uma perna dentro da outra, eu preferi fazer desse jeito, que aí é só redesenhar e fazer o risco certinho. Com base nos alfinetes. Agora é só desmanchar tudo, virar, e agora eu venho com o alfinete e vou acertar, pegando bem certinho a parte da frente com a parte de trás. Lembrando que a parte de trás, a gente entrou um pouquinho mais, então não dá simplesmente para dobrar e pôr o alfinete com base na costura. Reparem que aqui atrás sobra mais, tá vendo? Então tem que acertar bem direitinho e depois passar a costura reta. Passa a costura, aí depois é só parar e passar overlock. Overlock ou acabamento de sua preferência. Olha só aqui como é que ficou, passei o acabamento do zigue-zague mesmo, da máquina reta, nem fui para overlock, porque ele já assentou bem direitinho e ficou ótima. E agora assim tá bem certinho em relação ao outro. Bom, então a primeira peça é esse macacão aqui, com essa parte de cima mais soltinha. Já usei muito e agora eu quero realmente dar uma renovada nessa roupa. Vou desmanchar, começar aqui com o desmanchador de costura, desmanchar toda essa parte de cima da blusa. Reparem que tem uma pala na cintura. Essa pala eu vou deixar presa na parte de baixo do macacão. Eu vou remover realmente só a parte de cima a parte da blusa mesmo. Agora aqui tá solto, aqui tá já a parte da calça. Então aqui eu vou precisar desmanchar também essa parte da pala que eu comentei, essa parte desse trançado, que é como se fosse um enfeite mesmo, como se fosse um cinto bem em cima da pala. Então desmancho a costura para poder remover esse detalhe. Agora que tá removido, agora é só fechar de volta a costura aqui da lateral. E vou remover também o zíper. Como é uma calça toda em malha e com bastante elasticidade, eu vou remover de vez esse zíper aqui. E aí não vou deixar mais essa parte aberta. A gente vai remover. E aí agora eu vou fechar essa costura, fechar a lateral, onde eu abri para remover o detalhe. Fecho essas duas, e aí depois que fechar, eu vou usar essa própria pala como um cos. Eu vou dobrar no meio e vou costurar. Vou prender a ponta dele lá na costura de baixo, nessa parte aqui de baixo, e vou usar ela mesma como se fosse um cos. Olha só como é que já dá a diferença, já fica realmente como um cos de calça. Aí agora, eu vou pegar aquele detalhe que eu tirei, vou marcar aqui na lateral a partir desse cos. Dessa vez ele não vai ficar mais em cima, ele vai ficar embaixo. Então, a partir desse cos eu vou marcar a largura que eu preciso. E aí, eu vou abrir a costura lateral dessa largura. Ó, ele vem até aqui. Então, eu vou abrir exatamente isso. Ó, essa partezinha aqui. Tanto de um lado como do outro. E aí, depois que abrir, eu encaixo de volta e fecho a costura. Olha só como é que ficou. Eu mantive esse detalhe que era muito bonito do macacão, porém agora na posição certa e ficou uma calça super bem acabada e super bonita.